Um dos detalhes mais interessantes do universo das Crônicas de Gelo e Fogo é como a história, a cultura e as sociedades dos livros são trabalhadas de um modo realista pelo George R. R. Martin, que não mede esforços para inserir elementos que criem essa sensação de profundidade para o seu universo. E sendo uma narrativa bem realista, uma coisa que não poderia faltar no universo das Crônicas são as doenças e pestes que desde os primórdios assolam a humanidade. E sendo assim, o mundo de Gelo e Fogo também tem seus problemas de saúde, por assim dizer. Por isso, hoje a gente vai falar e teorizar um pouco sobre a escama gris, uma das doenças mais importantes das crônicas, e vamos comentar um pouco sobre qual vai ser o papel dela nos livros. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala Boca Thiago, e na série de Game of Thrones, a escama gris foi apresentada como uma doença supostamente mortal e incurável. Bom, supostamente, já que em poucos episódios o Samuel Tarly descobriu, um jeito milagroso de curar o Sr. Jorah lá na cidadela. Cá entre nós, talvez esse seja um dos maiores indícios de Deus Ex Machina em Game of Thrones e também um dos maiores exemplos de como o roteiro da série ficou muito ruim e muito mal trabalhado nas últimas temporadas. Porém, nos livros as coisas são bem diferentes e as doenças têm um papel fundamental na história de Westeros e durante toda a narrativa do George R. R. Martin. Um dos maiores exemplos registrados de doenças na história de Westeros e de como elas afetam a trama foi durante a Grande Praga da Primavera, que aconteceu entre 209 depois da conquista e 210 durante o reinado do rei Daeron II. Essa praga se chama assim porque ela aconteceu durante o período da primavera, que em Westeros pode durar vários anos, assim como o inverno e o verão. E apesar de não ser uma praga de escama gris, ela é um grande exemplo de como Martin coloca doenças na história para trazer movimento para a trama e para trazer consequências para a trama. Durante a Grande Praga da Primavera, milhares de pessoas morreram em Westeros, já que ela afetou principalmente as grandes cidades do reino, como Lannisporto, Vila Velha e Porto Real principalmente, que foi a cidade que mais sofreu. É dito que 4 em cada 10 pessoas sucumbiram para a Grande Praga da Primavera. Na história, o Jaime diz, por exemplo, que Porto Real tem mais ou menos 500 mil pessoas, isso uns anos depois, uns séculos depois. Mas se a gente usar esse número como referência, dá para dizer que a praga matou cerca de 200 mil pessoas só lá na capital do reino. E os únicos lugares que não foram afetados pela praga em Westeros foram Dorne e o Vale de Arryn, que fizeram um lockdown e fecharam as suas fronteiras e estradas para nenhum doente passar por lá. Inclusive, os personagens Dunk e Egg do livro Cavaleiro Sete Reinos estavam vivos durante a praga da primavera, mas eles estavam justamente em Dorne e por isso não foram afetados por ela. Porém, basicamente todo o enredo do segundo conto do livro do Dunk e Egg é influenciado por essa peste. Ainda assim, a história de Westeros também conta que essa grande praga da primavera também levou a vida do rei Daeron I, que era conhecido como o Bom, e dos seus dois principais herdeiros, o príncipe Valar, que era o primeiro da linha de sucessão, e o príncipe Mataris Targaryen, que era o segundo da linha de sucessão, inclusive também levou a vida da mão do rei da época. Esse é um detalhe interessante pra gente comentar, porque só nessa epidemia a gente tem aí 3 Targaryens que morreram da doença, o que é mais um exemplo de que os Targaryen ficam doentes sim, aquela ideia de que eles não ficam doentes é mentira, e eu tenho que falar isso porque tem muita gente na internet fazendo vídeo sobre isso, dizendo que eles não ficam doentes, que eles não queimam, blá blá blá, e tem muito fã que acredita, então é sempre bom desmentir. Mas enfim, a escama gris, por outro lado, não é uma doença com esse nível de epidemia na história de Westeros. Pelo menos não tem nenhum grande caso disso no passado, mas pode ser que ocorra no futuro da história. Ok, mas o que é a maldita da escama gris? Bom, ela é uma doença que afeta principalmente crianças nos seus primeiros anos de idade, especialmente aquelas que vivem em locais frios e úmidos. Ela é uma doença mortal, mas que não necessariamente mata sua vítima imediatamente. Isso porque, a princípio, a escama gris vai tomando conta do corpo da pessoa, tornando sua carne e pele cinzas, dura, quebradiça e com aspecto como se fosse pedra. Ela vai progredindo pelo corpo a partir do local infectado até levar a pessoa eventualmente à loucura e depois à morte. A princípio, quando essa doença aparece em crianças, ela ainda pode ser meio que contida. Existe nas crônicas pelo menos um grande exemplo disso, que é a princesa Shireen, mas geralmente essa doença acaba sendo fatal. Alguns mestres acreditam que podem conter a propagação da escama gris através de limas em plastros de mostarda e banhos escaldantes. Já os septões insistem que orações, sacrifício e jejum são a cura para esse problema. Ou popularmente acredita-se que amputar a parte do corpo afetada pela escama gris pode impedir o alastramento da doença, mas esse tratamento não costuma ser muito efetivo, então
recomendo que não é bom tentar. Até porque, como o GOT se passa num período meio medieval, amputar o membro geralmente levaria infecção e a morte de qualquer jeito. Então, enfim, não é uma boa solução. O maior exemplo da escama gris nas Crônicas de Gelo e Fogo é, como eu já comentei, a Shireen Baratheon, filha do único e verdadeiro rei, o Stannis Baratheon. Ela contraiu a doença quando era muito nova e o Stannis usou todo o seu dinheiro e influência para tentar salvar a menina, chamando mestres, curandeiros e feiticeiros de todas as partes do mundo que eventualmente conseguiram conter a propagação da doença. Porém, a Shireen continua com um rosto marcado pela escama gris. O Jon diz que ela tem o pescoço e parte da sua bochecha duros, cinzentos e rachados. Nos livros, a Shireen tá junto da muralha com a sua mãe, com a Patrulha da Noite e com a Melisandre. O interessante é que os selvagens que também estão lá na muralha ficam bem preocupados com a presença da Shireen e meio que evitam ela. Inclusive, a Val, que é a cunhada do Mance Rayder, uma das principais personagens selvagens dos livros e que foi cortada de Game of Thrones, diz pro Jon que a Shireen é perigosa e que a escama gris não pode ser inteiramente curada. Ela diz, abre aspas, os mestres podem acreditar no que quiserem. Pergunte para uma feiticeira da floresta se quer saber a verdade. A morte cinza dorme apenas para despertar novamente. A criança não está limpa. Fecha aspas. Bom, a Val e os selvagens parecem acreditar que a escama gris nunca some de verdade da pessoa. Ela pode simplesmente voltar a despertar, mesmo numa criança supostamente curada. E o Tyrion também diz nesse mesmo livro, que é a Dança dos Dragões, que a escama gris aparece em regiões frias e úmidas, como justamente é o ambiente ali da muralha. Se somar isso às profecias da Melisandre, que falam sobre acordar um dragão de pedra adormecido, talvez a gente possa conectar e dizer que tem algo para acontecer na história envolvendo a escama gris. Inclusive, existe uma teoria que diz que se a Shireen acabar morrendo na fogueira, como a gente viu de uma forma parecida lá em Game of Thrones, isso poderia acabar despertando uma epidemia de escama gris em Westeros. Talvez o dragão de pedra seja, na verdade, essa morte cinza que a Val afirma que está adormecida dentro da Shireen, pronta para ser liberada no mundo. E a Melisandre, ao queimar a Shireen, acabe acordando esse dragão de pedra, né? Então, o dragão seria um sinônimo, né? Uma referência metafórica para a escama gris da Shireen. Bom, porém, existe um segundo personagem dos livros com escama gris, o Jon Connington. Na série, eles colocaram Sir Jorah com escama gris, mas como o caminho dele era totalmente diferente do que acontece com o Connington, a história da série só ficou meio bugada e eles resolveram tudo daquele jeito estranho com o Sam, porque eles simplesmente não sabiam o que fazer com o personagem do Sir Jorah ou com o do Sam na série. Nos livros, o Jon Connington é um antigo cavaleiro leal aos Targaryen e amigo pessoal do Rhaegar e que está supostamente conduzindo o Aegon Targaryen, ou o Jovem Griff, na sua tentativa de retomar as Terras da Tempestade e posteriormente retomar o Trono de Ferro. Antes de ir para as Terras da Tempestade, o Jon Connington, o jovem Aegon e o Tyrion estavam indo na verdade para Meereen, e nesse caminho o Jon acaba contraindo escama gris na sua mão. Ele simplesmente não conta isso para ninguém porque ele está obstinado a ajudar o Aegon a reconquistar o Trono de Ferro, ao mesmo tempo em que ele usa limas que os mestres recomendam para tentar retardar o avanço da doença. No capítulo que a gente já tem liberado da Arianne Martell, lá dos Ventos do Inverno, que eu falei sobre isso num vídeo aqui no canal recentemente, eu vou deixar o card aqui para vocês verem, a gente sabe que o Jon Connington decidiu atacar a Ponta Tempestade. Assim, simplesmente, ele foi atrás do castelo mais difícil de tomar de Westeros. Alguns fãs especulam que a escama gris pode já estar afetando as decisões do Jon Connington, deixando ele bem mais inconsequente, e por isso ele tomou esse passo bem precipitado de tentar tomar a Ponta Tempestade, que a princípio deu certo, mas foi estranho. A Arianne, inclusive, fica bem surpresa com isso. Porém, outra teoria dos fãs diz que se o Jon Connington e o Jovem Griff conseguirem tomar Porto Real, talvez acabe rolando um surto de escama gris na cidade, desencadeado pelo Jon Connington. Isso potencialmente poderia dar uma justificativa mais plausível para Daenerys decidir queimar todo mundo na cidade quando ela chegasse na capital. Afinal, a cidade estaria ali totalmente contaminada para escama gris e para poupar o restante do reino, ela poderia resolver queimar todo mundo com fogo de dragão. Ou existe uma outra teoria talvez ainda mais interessante. Vocês lembram que o episódio da 8ª temporada, justamente em que a Daenerys queima Porto Real, se chama The Bells, ou Os Sinos. Bom, vocês devem lembrar também que eu comentei que o Jon Connington foi um cavaleiro leal aos Targaryen. Na verdade, o Jon Connington chegou a ser mão do rei Aerys II, o Rei Louco, durante um breve período
período da rebelião do Robert. Isso porque, em determinado momento, o rei Robert, que naquela época ainda era apenas um rebelde, acabou sendo derrotado pelas forças dos Tarly na Batalha de Valfreixo, que é uma região na fronteira entre as Terras da Tempestade e da Campina. Derrotado, o Robert então marchou para o norte para tentar reagrupar suas forças e se unir aos seus aliados, os Starks, os Tully e os Arryn. Porém, ele estava sendo perseguido pelas tropas lealistas e estava ferido também. Então ele resolveu se abrigar no Septo de Pedra, que é uma vila no meio lá das terras fluviais. Então, o Jon Connington e os exércitos leais aos Targaryen chegaram em Septo de Pedra e basicamente tomaram a vila. Como os moradores estavam escondendo o Robert, o conselho que deram pro Jon Connington é que ele simplesmente queimasse a vila, matando todo mundo e acabasse com a rebelião ali mesmo, porque provavelmente o Robert morreria também no incêndio junto com os moradores. Porém, o Connington achou que ele poderia enfrentar o Robert num duelo mano a mano e preferiu procurar casa por casa. Mas isso deu tempo para os aliados do Robert chegarem na vila e a batalha começou. Os rebeldes acabaram vencendo e o rei Aerys, como punição, mandou exilar o Jon Connington. E essa batalha foi chamada de Batalha dos Sinos porque os sinos da vila foram tocados para avisar os civis que a brigaria ia começar. Bom, mas e se o jovem Griff e o Jon Connington tomassem Porto Real e a Daenerys e as suas forças viessem para tomar a cidade deles? E se a cidade começasse a tocar os sinos para anunciar o conflito e o Jon Connington, tomado pela escama gris e já meio surtado, colocasse fogo na cidade usando os estoques de fogo vivo que tem lá em Porto Real? Nesse caso não seria a Daenerys a destruir Porto Real e sim o Jon Connington, mas seria muito interessante ter essa virada também na história. Bom, mas será que alguma dessas duas teorias, da Shireen ou do Jon Connington, fazem sentido? Eu, como eu já falei, acho que particularmente essa ideia do Jon Connington queimar Porto Real porque ele enlouquece ouvindo os sinos, ou da Daenerys queimar a cidade porque ela tá infestada, algo melhor do que aconteceu lá em Game of Thrones. Acho que todo mundo vai concordar que é melhor do que só a Daenerys surtando do nada e queimando a cidade. Mas o que mais me agrada dessas teorias é essa possível epidemia de escama gris assolando Westeros de norte a sul, vindo da queima da Shireen, como uma maldição da Shireen. Eu acho que seria um plot twist bem interessante para a história e combina com o clima que o Westeros deve ter para a longa noite. Nesse caso, realmente o reino inteiro estaria devastado, tornando a luta contra os outros bem mais difícil e brutal. Mas se isso vai acontecer ou não, só os próximos livros podem dizer. Porém, com certeza a escama gris deve ter um papel bem importante no futuro da história, porque o Martin deixou diversos foreshadowings, diversas pistas sobre isso nos livros que a gente já tem. E por fim, vale mencionar que muitos afirmam que a escama gris veio com a maldição do Garren, que era um príncipe Rhoynar que liderou a luta dos Rhoynares contra os Valyrianos. Porém, o Garren foi derrotado e os Valyrianos obrigaram o príncipe a ver a sua cidade ser queimada pelos dragões. Contudo, antes de morrer, o Garren teria convocado a Mãe Rhoyne, que é o rio que os Rhoynares adoravam e de onde eles tiravam seu poder, para destruir os Valyrianos em vingança. É dito que na mesma noite que ele faz esse pedido, as águas do rio subiram, matando muito dos invasores afogados e deixando diversos dos sobreviventes contaminados justamente com escama gris. Algumas outras pessoas dizem que a maldição de Garren foi, na verdade, a perdição de Valíria, mas é interessante que nos livros o Tyrion insiste que a maldição do Garren foi simplesmente a escama gris mesmo. Inclusive, é na região onde ficam as ruínas da cidade do Garren, que é Chroiane, que ficam os Sofrimentos, que é o local bem coberto de névoa, várias ruínas cobertas de névoa, onde habitam os Homens de Pedra, que são pessoas contaminadas pela escama gris e que optaram por se isolar do resto do mundo para poderem morrer em paz. Então não dá para negar que a escama gris também tem uma conexão mágica e que ela pode eventualmente se tornar uma epidemia, porque teria sido isso que o príncipe Garren acabou fazendo com os Valyrianos. De qualquer jeito, eu deixo a discussão para vocês nos comentários, o que vocês acham que vai acontecer nos livros, se a escama gris vai ser realmente importante para a história ou não, ou se ela vai ser simplesmente esquecida no pagode. Eu acho bem difícil, eu acho que apesar da teoria da Shireen ou do Jon Connington não ser necessariamente o que vai acontecer nos livros, eu acho sim que a escama gris vai ter um papel importante, até porque é algo que o George R. R. Martin até que dá bastante foco. Como eu falei, ele deixa várias pistas sobre isso nos livros, não é à toa que o Jon Connington tá com a escama gris, e diferente, completamente oposto do que a série fez, que foi simplesmente resolver a escama gris num episódio, assim, num detalhe tosco, o George R. R. Martin não costuma fazer isso, então provavelmente ele vai dar um peso maior aí pra essa doença nos livros. Mas o que vocês acham? Deixem nos comentários, também comentem sobre qualquer outra coisa que vocês queiram comentar. Eu vejo vocês no próximo vídeo e
aproveitem aí o making off, porque eu acho que é o último making off no canal, porque a partir de julho eu tenho outros planos aí pro final dos vídeos. Então fiquem aí com o making off, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. Thank you. Uma das coisas que não poderia falar... Não gostei. Os primórdios Como uma doença supostamente De novo, conseguimos. Difícil de gravar. A de Westeros, por exemplo, é um dos maiores exemplos registrados na história de... Por que eu não leio o roteiro? Durante o reinado do rei Daeron I. E foi, em particular... Fica um pouco estranho, né? É basicamente influenciado por essa peça. Do livro do Duncan Egg, é basicamente... Primavera também levou... Ela é uma doença mortal, mas que não necessariamente mata a sua vida. Mata a sua vida. Ela é uma doença mortal. Eu acho muito estranho falar que é uma doença mortal. Eu sei, mas é muito estranho. De uma forma imediata. Oh, meu Deus do céu. A princípio, quando essa... Eu já falei a princípio, né? Vou falar de novo, Dani. Alguns mestres dizem que podem conter a propagação da escama... Quanto tempo tem esse vídeo? Metade dele é só erro. Já os septões insistem que orações, sacrifício e jejum... Eu pensei que você ia falar Jesus. Jesus cura a escama gris. Jesus, o meu escama gris. É meio que lepra, né? Escama gris engote. Então, sim, Jesus curaria. Ou, popularmente, acredita-se... Oh, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Porém, a Shireen continua com o rosto marcado pela escama gris. O Jon... Vou ler todo esse texto de novo. E o Stannis usou todo o seu dinheiro, influência... E o Tyrion também diz no mesmo... Acabaria despertando uma epidemia... Isso passou muito rápido. Epidemia de escama gris em Westeros. Eu falei escama gris de um jeito muito interessante. Ai, meu Deus do céu. Diz que se isso potencialmente daria uma justificativa mais... Os rebeldes acabaram vencendo e o rei Aerys... Tá por cima minha voz falha. Os rebeldes acabaram vencendo... Como punição, mandou eu escrevi isolar, mas é exilar. Take 2. Bom, mas e se o jovem, eu virei o Paulo Antunes, meu Deus do céu. Realmente o reino inteiro estaria devastado, tornando a luta contra... Veio com a maldição do Garren. Do Garren. Esse tá me pegando. Eu tô errando toda a entonação de milhões de palavras. Palavras em inglês, palavras em valeriano, palavras em português. Eu tô errando um monte da entonação. De qualquer jeito, eu deixo a discussão sobre possíveis teorias da escama gris e o que pode ou não acontecer nos livros pra vocês